Oi, pessoal, tudo bem? É, eu vou fazer o meu primeiro vídeo oficial para o YouTube. Vim aqui me apresentar. Eu tenho a intenção que primeiro vocês me conheçam, né? Já que aos poucos vocês vão conhecendo o meu trabalho. E queria desde já agradecer a vocês que estão chegando aqui no meu canal. É um canal voltado para odontologia, para profissionais da odontologia, sejam eles recém-formados, sejam eles estudantes, sejam eles formados há muito tempo. Eu sou a doutora Ana Luísa, sou especialista em prótese e em implantes e estou na área há 20 anos. Me formei na Universidade Federal de Pernambuco, lá em Recife, e para ser muito sincera, naquela época a odontologia era bem diferente do que é hoje. A gente não precisava ter rede social, não precisava estar divulgando. A gente vendia dentro do consultório, mas vendia muito mais no boca a boca, na indicação, né? Os pacientes que já nos conheciam e indicavam para outras pessoas. É, então, naquela época, até as franquias estavam, esse processo de franquias estavam começando, né? Na minha cidade, quando eu vim morar aqui, né? Eu moro em Uricuri, que é uma cidade do interior de Pernambuco, tem mais ou menos 68 mil habitantes, né? Pelo último censo, e não tinha nenhuma franquia. Naquela época não existia franquia. Naquela época, os dentistas que a gente contava nos dedos, que não é como hoje, né? Hoje tem infinidade de dentistas, tem, sei lá, três clínicas de franquias, quatro clínicas de franquias. E naquela época dava para todo mundo, era bom, a maioria dos dentistas, principalmente os que eu convivia mais, né? Eles também tinham muitos pacientes. é, Hoje mudou um pouquinho, mas assim, naquela época a gente indicava bastante. O colega que fazia pério, sempre recebia paciente indicado dos outros. O colega que fazia prótese, sempre recebia, e era assim. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil, né? Assim, como essas clínicas já têm. Deixa eu ajeitar a minha câmera, que eu tô achando ela troncha. Como a maioria dessas clínicas já tem todos os profissionais, né? Já tem o clínico geral, já tem o endodontista, já tem o periodontista, ficou mais difícil indicar. Mas não é nem isso aí que eu ia falar, né? É, as pedras existem, eu creio que em todas as profissões, e também existem as flores. Se eu disser que são só pedras, é mentira, se eu disser que só são flores, também é mentira. Hoje em dia é bem mais difícil, porque o mercado está saturado, tem muito dentista, e o mercado está muito exigente, assim, você tem que estar sempre estudando, se especializando, para não ficar para trás. Mas eu acho que é possível, eu acho que é possível. Agora eu estou numa fase de expansão da minha clínica, eu estou querendo crescer o meu negócio, até porque eu preciso de pessoas que me ajudem, porque assim, depois de 20 anos de formado, o dentista está cansado, a coluna já não é a mesma, até a audição, minha gente, a gente trabalha com muito ruído aqui. Mesmo que minha caneta seja silenciosa, né, ainda tem ruído. Então, assim, além do ruído, além da posição, tem também o desgaste psicológico, porque você enfrenta os problemas do paciente, né? Tem que aconselhar muitas vezes qual é o melhor tratamento. Porque uma coisa é você chegar aqui e dizer, eu quero fazer laminados cerâmicos. Vou nem dizer laminados cerâmicos, porque as pessoas não sabem o que é. Facetas de porcelana. Mas às vezes os seus dentes não estão em condições de fazer aquilo, tá? Primeiro você vai ter que fazer restaurações novas, que já tem cáries remanescentes, você vai ter que tratar canal, para depois você fazer uma faceta de porcelana. E muitas vezes o cliente não entende isso, porque ele vê na internet que o cara chegou lá no consultório, paybuff, moldou, preparou, moldou, colocou facetas de porcelana. Não é assim, gente, tá bom? Tem todo um passo a passo, um protocolo. E assim, aqui, pelo menos, eu só indico aos pacientes, aliás, que querem fazer, né, que tem algumas limitações, né? Os que não têm limitação, assim, periodontal, que não tem limitação de tratamento endodôntico, enfim, beleza.
É, mas, assim, voltando à minha história, né? Eu me formei na Federal há 20 anos atrás, quando eu cheguei o mercado era outro. Eu montei meu primeiro consultório numa sobreloja, em cima de uma loja que tem aqui na cidade, que vende diversos, assim, vende roupa, vende sapato. E eu me lembro que a gente tinha um problema de som lá, de barulho, porque eles ficavam anunciando os produtos, eu em cima tentando trabalhar, e aquela barulheira, quando não era de música, era do cara no microfone, ah, hoje é promoção não sei o quê, venha comprar, dividir não sei quantas vezes, ai meu Deus, vou ter que sair daqui. Naquela época, eu atendia planos de saúde, sim, já atendi planos de saúde. Os planos de saúde, eu atendi naquela época na intenção de ter clientela e de fazer nos clientes do plano o que o plano não autorizava. Por exemplo, o cliente precisava fazer uma prótese, o plano não autorizava, eu fazia particular. O cliente precisava fazer remoção do terceiro molar, o plano não autoriza. Eu fazia a parte. Até funcionava com alguns pacientes, funcionou. Mas assim, não era, tinha muito fluxo, eu trabalhava muito, eu era sozinha, era só eu que atendia. E a gente também começou a ter um problema de glosa, porque aí eu ia ter que ter uma outra funcionária para ficar no computador e fazer todo esse processo de entrar em contato com o plano, de eh, recorrer da glosa, né, fazer a defesa da glosa e tal. Aí eu desisti, vou me mudar, desisti dos planos. Mudei para outro ponto, um ponto térreo, maior, que tinha estacionamento, central também, e para dividir com um colega. Um colega que era, naquela época, eu nem era especialista. Quando eu me mudei para esse ponto, eu comecei a fazer a especialização em prótese. E meu colega fazia especialização em endodontia. Aí era bom, porque ele sempre, eu mandava os pacientes para ele para fazer endo, ele mandava os pacientes que terminavam para fazer a coroa lá comigo e tal. Foi bem legal essa época. Só que o ponto era antigo e a gente começou a ter problema quando chovia. Quando chovia, o esgoto transbordava, os ralos da sala, né, transbordavam e ficava tudo muito sujo, fedendo muito. E aí passava, sei lá, 2 dias sem atender. Tipo, choveu hoje, chuva forte. O esgoto transbordou. Tinha que ir limpar e ainda não conseguia não atender naquele dia e não atender no dia seguinte, porque o cheiro era ruim. Aí eu disse também não vou ficar aqui, porque assim, a dona não queria, ela não queria vender o ponto, não queria reformar. E se a gente reformasse, a gente não ia ter desconto no aluguel, não ia ter nenhum bônus. Aí, tanto eu quanto o meu colega, que dividia comigo na época, a gente resolveu sair. Só que aí a gente saiu, cada um foi para o seu lugar. Eu vim para cá, esse consultório que eu estou hoje, e ele foi para um lugar que, um ponto que a mãe dele tinha e tal. Foi bom também, porque ele ficou no lugar dele, né? Quando eu vim para cá, eu reformei isso aqui tudinho também. Só que naquela época eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje, de ter mais de uma cadeira, de ter gente me ajudando, porque além da demanda, tem a questão do cansaço. Aí, nesse ponto que eu estou aqui hoje, eu sou sozinha, não divido com ninguém. Montar um consultório não é um processo fácil, tá, minha gente? É dispendioso. Fazer mudança de consultório odontológico também é um estresse. E aí você vai para outro lugar e tem que fazer instalação de esgoto, instalação de água para cadeira, instalação do compressor, o caninho que vai as mangueiras do compressor, enfim. Não é fácil, eu recomendo para quem tem vontade de fazer, que faça com planejamento tanto é, planejamento organizacional quanto financeiro, porque gasta muito, tá? E ainda digo outra coisa, no começo, o fluxo de paciente não é o que a gente espera que seja. Talvez hoje, por causa da rede social, você é recém-formado, montou um consultório, pode ser que bombe, você tem relevância na rede, né? Está sempre gravando, enfim. Mas, na maioria dos casos,
precisa rebolar, viu? Não é fácil. Mas enfim, aí agora eu estou aqui, né? Também uma região central, o consultório é bem localizado, que é Rua José Agrolins, para quem mora em Uricuri conhece essa rua, e é, foi bom. Foi bom eu ter vindo para cá, mas agora a gente também vai fazer umas modificações por aqui. E eu acho que era isso, minha gente. Eu acho que era isso. Eu vou começar a postar vídeos de prótese também. Eu gosto de prótese. Descobri hoje em dia que eu gosto muito mais de prótese do que de cirurgia. Só que aí, como implante é um tratamento que cada vez mais está ficando acessível, e para agregar modernidade ao tratamento de prótese, eu disse, não, vou fazer implante também, que aí casa uma coisa com a outra. Mas eu gosto muito de prótese, e a maioria dos meus colegas não gostam. Porém, prótese dá trabalho, dá trabalho. Você tem que saber fazer no analógico primeiro, para depois fazer no digital. O digital tem facilitado muito o escaneamento. O planejamento digital tem facilitado muito. Tipo assim, você ganha muito tempo. Porém, se você não souber os princípios, não souber fazer no manual, passo a passo, por exemplo, de uma prótese total, você não vai conseguir fazer um protocolo bem, um protocolo sobre implante, entendeu? Então, é isso que eu digo aos colegas. Primeiro, você estuda os conceitos básicos, depois você se aprofunda na modernidade, nos conceitos de odontologia digital, do escaneamento, entende? Mas primeiro você faz o feijão com arroz. E, e é isso. E é isso. Hoje eu me divirto, eu sou feliz, eu acho que meus pacientes também gostam da forma como eu trato aqui. E reabilito, né? Porque colocar dente também é reabilitar. E reabilito meus pacientes. E é isso, minha gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, se quiserem perguntar alguma coisa sobre a minha trajetória, o meu começo, manda aí que eu respondo os comentários, ou quem sabe até eu faço outro vídeo só com as dúvidas, tá bom? Foi um prazer, um beijo para vocês, que Deus os abençoe. E colega dentista, não desista, vai em frente, segue firme, precifica teus procedimentos certinho, não abaixa a cabeça para esse negócio de, o cliente, tá caro, porque essa conversinha aí sempre vai existir, mas quem sabe o valor do que você faz é você, então precifica direitinho, aprende a vender e tem fé em Deus, que dá certo, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.